Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Filosofia de Boteco. E hoje o nosso assunto vai dar início a 7 encontros onde a gente vai falar sobre os pecados capitais. Então, o primeiro pecado capital, quero dar boa noite para quem está entrando. O primeiro pecado capital que a gente vai falar na noite de hoje. Boa noite, Francelina. Boa noite, Halil Gazali, Thaís, Flávia, todo mundo que está entrando, sejam bem-vindos. A gente vai falar hoje sobre a inveja. O Leandro Carnal, ele fez um vídeo há um tempo atrás, no Café Filosófico. Boa noite, Marta. O Leandro Carnal, ele fez um vídeo onde ele dizia que existe uma diferença entre cobiça e inveja. Cobiça é você desejar o que é do outro. E a inveja é a tristeza pela alegria alheia. Existe uma diferença, não existe, gente? Vamos combinar que a inveja, ele mesmo fala isso durante o vídeo, que não existe essa coisa de colocar cor na inveja. Inveja é inveja. Quando o sujeito sente inveja de alguém, ele sente tristeza por aquela pessoa. Ele sente assim, a tua conquista é algo que incomoda muito aquela pessoa. Então você deixa de ser uma pessoa que inspira outras pessoas, e aí poderia até ter a questão da cobiça, e passa a ser objeto da tristeza de alguém. Você já foi invejado? Eu já fui também invejada. Mas uma coisa que a gente não pode fazer é transferir a responsabilidade do nosso não sucesso ou do nosso insucesso, como muita gente costuma dizer, por conta da inveja. Na verdade, quando a gente trabalha a ideia de inveja, tá todo mundo conseguindo me ouvir bem? Dá um joinha aí se vocês estiverem ouvindo, porque eu estou com outro microfone, de repente pode estar fazendo um barulhinho. Veja se vocês estão me ouvindo direitinho. Vocês conseguem me ouvir? Deixa eu puxar aqui o microfone. Vocês estão conseguindo me ouvir bem, gente? Se não, estão ouvindo legal. Tá dando eco? Tá dando muito eco? Não. Tem gente que tá... O Thiago tá dando uma risada. Bom, como eu falava anteriormente, quando a gente trabalha com a ideia da inveja, a pessoa fica triste porque você está conquistando coisas, porque você consegue desenvolver projetos, porque você até consegue ser feliz. Olha que interessante. E por que eu escolhi a gente começar a falar um pouco sobre esses pecados capitais nos nossos encontros de filosofia de boteco? Para quem ainda não conhece filosofia, que tem gente aqui que assiste filosofia todo dia, eu vou trocar só o microfone, gente. Para quem assiste filosofia de boteco, quem me acompanha já há algumas semanas, sabe que a gente está falando sobre livros, sobre filmes, sobre dicas culturais, e teve muita gente que me mandou milhões de dicas. Boa noite, Help Show, tudo bom, mamãe querida? Minha audiência, minha sogra também entrou, boa noite, dona Marli. Bom, vou trocar aqui só o microfone para ver se fica melhor um pouquinho. Eu trouxe para vocês algumas coisas que falam a respeito da inveja. Eu trouxe algumas dicas de filme e trouxe também algumas dicas de textos. Um dos principais autores que começou falando sobre a questão dos 7 pecados capitais e, consequentemente, falou sobre a inveja foi o Dante Alighieri. Para quem não conhece o Dante Alighieri, ele melhorou o som, né? Então tá. O Dante Alighieri, ele escreveu a Divina Comédia, que foi um texto que ficou muito famoso por conta dos livros do Dan Brown. Quem já leu Dan Brown aí, dá um joinha. Quem já leu o Código da Vinci, quem já leu o Inferno do Dan Brown, inspirado na Divina Comédia do Dante Alighieri. Melhorou o som, Marta? Obrigada. É porque eu estava com o Bluetooth ligado. Então, quando a gente fala da questão da inveja, e o Dante Alighieri, nessa Divina Comédia, começou a falar sobre os círculos do inferno e popularizou essa discussão sobre os 7 pecados capitais. Mas não restam dúvidas que quando a gente fala de pecados, a primeira remissão, a primeira referência que a gente traz são as referências religiosas. Então, como é que você vai fazer cumprir os 10 mandamentos se você não tiver pecado? Boa noite, Ivan Lima, tudo bom? Como é que você vai cumprir isso se você não tem o pecado? Você tem que ter o pecado, por exemplo,
para você cumprir o não matarás. Você tem que ter o outro pecado para você não almejar a mulher do próximo. Então, os pecados eles foram criados no primeiro momento para que você, assim como eu e como tantas outras pessoas, cumprissem aquelas normas que eram normas religiosas no primeiro momento, mas eram normas que traziam a ideia de que você precisa cumpri-las. Por isso, então, surgiram os 7 pecados capitais. Boa noite, Isabelle Kishida. Bom, eu trouxe para vocês uma lista que eu encontrei, uma lista super bacana, fora as milhões de sugestões. Me mandaram a sugestão do Diabo Veste Prada, que tem aquela cena muito interessante no começo do filme, onde a gente começa a perceber o olhar diferente sobre a personagem que é interpretada de forma muito brilhante por aquela atriz, a Anne Hathaway. Botei a linguinha para fora, mas é assim que me falaram que tem que dizer. E ela tem um visual todo diferente. Eu até coloquei um pedacinho do trecho do filme que a gente falou sobre a questão da imagem na sexta-feira. Eu coloquei no meu feed, teve muita gente que curtiu e aí falou, poxa, esse filme tem tudo a ver com inveja. Ela muda o visual e quando ela muda o visual, as pessoas ao redor dela começam a fazer o quê? Começam simplesmente a olhar assim. Sabe aquele olhar? Mas será que esse olhar é um olhar de cobiça ou é um olhar de inveja? É uma questão que eu estou juntando. A Francelina dizendo que a pronúncia está perfeita. Obrigada, minha amiga. Bom, um outro filme que me sugeriram, foi uma sugestão muito bacana também, foi Amadeus. Quem já assistiu Amadeus, quem não assistiu, assista, não perca. Amadeus é um filme antigo que vale muito a pena a gente conferir. Boa noite, Tati. Amadeus conta a história do Wolfgang Amadeus Mozart, e vai falar, obviamente, sobre a questão da inveja. Então, mais uma vez, quando você começa a observar essa inveja florescendo entre as pessoas, começam a ver aquele talento fortíssimo do Amadeus e ficam se perguntando como ele consegue. É uma questão, tem que analisar. Um outro filme que eu trouxe para vocês também conhecerem, para aqueles que porventura não tenham visto, que é o top 10 dos filmes da inveja, é A Malvada. A Malvada é um filme bem antigo e que vai trazer a história de uma moça que é obcecada pela vida artística, de uma companhia de teatro. Tenta achar uma brecha para entrar naquela companhia utilizando uma outra pessoa para poder atingir aquele objetivo. Então vejam, Hollywood está repleto de histórias. A literatura, a filosofia estão repletas de histórias sobre inveja. Então, quando eu disse no começo que cobiça é diferente de inveja, eu quero trazer para vocês essa reflexão para a gente pensar aí durante a semana. O que teria de diferente? A questão da inspiração. A cobiça pode até ser uma coisa boa, se a pessoa se inspirar em você e cobiçar o que você tem e quiser conquistar de forma ética, de forma legal, de forma justa, por que não? Agora, a grande questão é quando essa pessoa começa a te invejar e a tua alegria, o teu sucesso, os teus projetos se tornam tristezas para a pessoa que convive com você. Tem que tomar bastante cuidado e eu anotei algumas coisas que eu considerei super importantes e que eu não poderia deixar de falar. Eu vi uma lista muito bacana sobre, e a minha mãe fala assim, você não tem que falar bacana que é coisa de gente antiga. Mãe, desculpa, mas eu falo bacana direto, não tem jeito. Boa noite, Renata. Eu vi uma lista muito interessante sobre os tipos de invejosos. Vocês acham aí, vocês que estão nos assistindo, vocês acham que os invejosos são todos iguais? Claro que não. Então essa lista, ela resumiu 5 tipos de invejosos. Eu achei bem interessante e trouxe para vocês para a gente pensar junto. A lista dizia o seguinte... Existe um invejoso chamado invejoso sarcástico, que é aquele invejoso que convive com você e consegue o tempo todo, com sarcasmo, ficar assim te mirando, olhando ali. Ele se utiliza desse sarcasmo justamente para te atingir. Boa noite, Antônio. Tem o invejoso direto, que é aquele cara que, ou aquela mulher também, por que não, que vai ao ponto. Fala mesmo que é invejoso. Esses invejosos são aqueles inimigos declarados. A gente vai falar um pouco sobre isso daqui a pouco. Mas quando a gente tem um invejoso direto, nós temos a possibilidade, inclusive, de identificar que essa pessoa está nos invejando e nos proteger. Por que não?
A gente precisa ter essa percepção de quem está ao nosso redor. Nos blindar emocionalmente faz com que a gente também consiga se livrar dessas pessoas. E eu posso garantir a vocês, por experiência pessoal, que isso é possível, mas carece de um pouco de, digamos assim, sofrimento num determinado momento, quando você começa a se decepcionar com as pessoas que chegam para você tristes pela sua felicidade. Então a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Tem também o invejoso pessimista, que o objetivo é minar sua moral e arruinar sua motivação, que é aquela pessoa que sempre quer te colocar para baixo. Ela sempre vai pegar alguma coisa da tua fala ou alguma realização, algum projeto seu e vai dizer, não vai dar certo, pensa bem. A Francelina está dizendo aqui, arruda e sal grosso. Realmente, minha amiga, precisa de arruda e sal grosso. Tem invejoso competitivo, que essa pessoa, ela não diz nada para você diretamente, o invejoso competitivo. Ele tem um perfil um pouco diferente, mas a atitude e a ação dele diz tudo. Ele está ciente que cada detalhe na sua vida existe e começa a te imitar. Então, sabe aquela pessoa que muitas vezes vê a tua maior qualidade? Por exemplo, eu como sou palestrante, como ministro muitas aulas, as pessoas às vezes falam assim, nossa, como você fala bem, como você consegue não ter timidez. Isso tudo é técnica aliado ao meu perfil, que é um perfil de gostar de falar para pessoas. Muito bem. Aí chega alguém perto de você que não tem esse perfil, que nunca fez isso na vida, e ao invés de procurar saber como fazer, mas sem ficar te invejando, o que ele começa a fazer? Ele começa a olhar para o teu trabalho e começa a te imitar. Até nos seus gestos, as suas palavras, as suas falas. Vocês já tiveram isso? A Tati coloca aqui, até agora conheço um que tem tudo isso junto. Meu Deus do céu, Tati, bota esse povo longe de você. Help Show diz o seguinte, invejoso se faz de amigo para te elogia, está sempre disponível e depois passa na frente e se afasta. Realmente isso acontece bastante. Tem um invejoso também, que é o último que a gente vai falar agora dessa lista, que é o invejoso à espreita. Essa pessoa também não lhe contará nada, pelo menos no início. Ela se torna uma espécie de voyeur silencioso que vê sua vida passar com inveja. Quando você finalmente comete um erro, falha ou algo de errado, ele aproveita esse momento da queda para colocar o dedo na ferida. Sua frase preferida, eu te disse. Tinha até um desenho há um tempo atrás que falava um pouco sobre essa questão. Eu te disse, eu te disse, eu te disse. Sabe aquela pessoa que fica só na espreita? Nós estamos rodeados de pessoas invejosas. Então, quando eu pensei em começar a discutir esses temas dos pecados capitais, não é pensando nos pecados capitais, na sua origem filosófica, tantos filósofos falaram sobre isso, mas é também para a gente pensar sobre o tema. Como é que você está lidando com os invejosos que estão ao seu redor? A Isabelle Quixida coloca, às vezes, vem de forma sutil. Ah, foi sorte o que você conquistou. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi certa vez. Eu fui numa palestra do Karnal, eu gosto muito do Karnal, eu sempre falo dele aqui, do Cortella, do Pondé e de tantas outras pessoas que eu admiro. E ele dizia o seguinte, que uma vez chegou uma pessoa perto dele e falou assim, nossa, que sorte você teve na vida. Já me falaram isso também várias vezes. E com certeza para vocês que estão nos assistindo e para aqueles que vão assistir depois, que tem bastante gente assistindo depois, eu agradeço muito a parceria e a audiência de vocês e a divulgação que vocês estão fazendo do nosso trabalho. Uma pessoa chegou uma vez para mim e falou assim, nossa, que sorte que você conquistou essas coisas, e falam isso até hoje. Não é sorte. Na verdade, o sucesso ele tem a ver com duas coisas que eu sempre digo e sempre vou dizer. Uma chama-se persistência. Se você não persiste e na primeira derrota você desiste, o sucesso não vem até você sozinho. E a segunda coisa que eu sempre costumo dizer é o preparo. Então, sucesso é igual a P ao quadrado. E aí a gente tem que pensar, você tem que se preparar e você tem que ter persistência. Muitos desafios, muitos obstáculos vão acontecer e você precisa saber como driblá-los. Então, o Cristiano coloca aqui, ó, a Tati colocou que já foi. Ai, que bom. O último que tentou me invejar foi cozinhar e queimou toda a comida. Cozinhar é um dom. Concordo, Cristiano. Boa noite. Seja bem-vindo. Bom, então eu já falei. Fiz uma lista, gente, gigante, fora as dicas que me mandaram. Então tem aí, ó, o Diabo Veste Prada, que fala sobre inveja, o Amadeus, que fala também sobre inveja. Tem um filme que fala super sobre inveja, daqueles invejosos assim que chega até o fundo do poço.
O Talentoso Ripley, com Matt Damon. Quem já assistiu aí, dá um joinha. E se gostou, também dá um joinha. Tem também Os Grandes Olhos, do Tim Burton, que é um filme que eu não assisti, mas me mandaram essa dica. Já anotei, tá, gente? Vou assistir. As Bruxas de Salem, que é maravilhoso, é um filme que fala sobre a inveja de alguém que quer conquistar o teu lugar e não sabe como, e aí vai te derrubando ali a todo tempo. Boa noite, Manu! Bom, tem vários filmes. Amadeus, Retratos de uma Obsessão. Quem assistiu esse filme? Esse filme é maravilhoso, é com Robin Williams. Se vocês estiverem ouvindo um barulhinho, começou a chover por aqui. O Rei Leão. É um bom filme para quem tem filho, para assistir junto e explicar o que é aquele irmão do leão, do pai do leãozinho, que infelizmente vem a falecer, todo mundo sabe disso, não estou dando spoiler, e ele fica o tempo todo persuadindo e fica ali seduzindo o herdeiro para tomar o lugar dele. Aquele é um bom exemplo de como você pode trabalhar o tema da inveja para crianças. É uma forma de você também, de uma maneira lúdica, conseguir mostrar para a criança que desde cedo ela tem a necessidade de se proteger. Tem A Fonte da Donzela, que é do Ingmar Bergman, que é o diretor daquele primeiro filme que a gente falou, do Sétimo Selo. Esse filme eu também não assisti, foi uma dica que me passaram. E um filme que eu resgatei ontem, eu comecei a assistir novamente, que é o Fogueira das Vaidades. Eu até falei sobre ele semana passada, quem estava aqui lembra. A Fogueira das Vaidades, ele é um filme que consegue juntar todos os pecados no mesmo filme. Ele não fala só sobre inveja. Ele fala sobre inveja, ele fala sobre a gula, ele fala sobre a soberba, ele fala sobre a avareza, tem todos os pecados. E a gente vai falar sobre todos os pecados durante as próximas semanas, sempre trazendo a possibilidade da gente discutir um tema que tenha tudo a ver com isso. Então, gente, a inveja é algo que, além da questão do comportamento, o cérebro do invejoso, e o Pedro Calabres, que é um cara que eu gosto muito, sigo o trabalho dele, ele fala sobre isso. O cérebro do invejoso é um cérebro diferenciado. Ele faz uma leitura diferente da realidade. Então, quando você tiver um invejoso ao seu redor, toma bastante cuidado com aquilo que você diz, com aquilo que você expõe e, principalmente, em tempos de redes sociais, em tempos de pandemia, onde todo mundo, ou pelo menos a maioria das pessoas, está mais acessível através das redes sociais, cuidado com aquilo que você posta. Qualquer coisa que você coloque nas redes sociais pode ser vista como algo, como um objeto de tristeza para quem te inveja. Então, é importante ter muita cautela com aquilo que a gente coloca. Tem um filme também, e aí se vocês tiverem mais alguma dica, vai postando e compartilhar com todo mundo que está assistindo, que é o Cisne Negro. Quem assistiu esse filme, gente? Esse filme é espetacular para falar a respeito da inveja. A menina fica tão obcecada para poder ser a melhor bailarina e entrar na companhia e ter sucesso e conquistar o espaço, que ela não perde a mínima oportunidade. Ela começa a delirar e ela começa a ter sonhos, ela começa a ter pesadelos. O cérebro do invejoso é capaz de fazer isso. E dependendo do comportamento que o invejoso tem em relação ao outro, ele pode fazer com que aquele que é o objeto da obsessão dele comece também a ter uma série de pesadelos com essa questão. Então veja, a inveja, diferentemente da cobiça, volto a dizer, a cobiça pode ser uma fonte inspiracional para alguém, a inveja não. A inveja é terrível, a inveja é negativa. A inveja traz para a gente a impossibilidade de sermos felizes por completo, sem ter alguém que possa ser infeliz pela nossa felicidade. É um negócio muito esquisito. A Isabelle Kishida, obrigada, Marta, ela está dizendo que é divina as dicas. A Isabelle Kishida coloca aqui, muitas vezes o invejoso está muito mais próximo do que a gente imagina. Pode ser um amigo, um parente, você não se dá conta. Hel Pichot coloca, todo invejoso sempre se faz de vítima para dissimular. Andy Maicon, seja bem-vindo, boa noite. Bom, por que a gente resolveu começar a falar sobre esses temas aqui no Filosofia de Boteco? Porque a gente precisa pensar sobre isso no nosso dia a dia. A inveja destrói, diz o Andy Michael aqui. E destrói mesmo. Tem muita gente que infelizmente não consegue trilhar o seu caminho por conta desses obstáculos que vão aparecendo e são muitas vezes plantados pelos invejosos. Mas não significa que a sua falta de sucesso ou aquilo que você não conseguiu conquistar, você atribua exclusivamente a isso.
Você é muito maior. Se você é objeto de inveja de alguém, é porque as suas qualidades, aquilo que você desenvolve, chamou atenção. Infelizmente, para todo mundo, não vai chamar atenção de forma positiva. E quando é de forma negativa, a inveja aparece. Então, assim, o meu recado de hoje, do nosso momento de troca, de reflexão, aquele domingo, como eu já ouvi algumas pessoas falando, e eu fiquei muito feliz. Dá para começar a segunda-feira de forma diferente, pensando sobre esses temas. É isso que a gente quer fazer aqui. Quando eu falo de inveja, eu falo sim de vaidade, eu falo sim de querer estar no lugar do outro, e isso a qualquer preço. Tem um filme que recentemente ganhou o Oscar. Aí eu quero ver se o pessoal é cinéfilo mesmo, hein? Ah, o Cristiano colocou Retrato de uma Obsessão. Falei aqui, Somos Mais Fortes, Andy Michael fala aqui também. Somos mais fortes, sim. O ano passado teve um filme que virou assim uma febre, todo mundo queria assistir. Eu não sei se todo mundo assistiu esse filme, mas se não assistiu, por favor, recomendo. Ele ganhou o Oscar, foi o primeiro filme estrangeiro que concorreu na categoria e conseguiu derrubar todos os favoritos. Vocês sabem de que filme que eu tô falando? Parasita. O nome disso tudo, gente, é o filme dos invejosos. Gente, o filme é tão interessante. Eu não vou contar porque pode ter gente que não assistiu, mas assim, em resumo, é uma família que vive literalmente no buraco. Eu vou falar assim, no buraco? Bom, não vou contar mais. E essa família começa por conta de eu vou dizer uma questão de destino, talvez, não sei. Mas o rapaz, ele é indicado por um amigo para dar aulas para uma menina que é dessa família, para a filha do casal. E de repente, ao conversar e ver todo aquele luxo, aquilo que para ele era inacessível, ele comenta em casa e a família resolve fazer um plano espetacular. E você vai falar, poxa, Karina, mas você está falando de espetacular para gente invejosa? Gente, mas é de uma inteligência emocional que eles agem. Uma coisa que o invejoso tem muito é inteligência emocional. Tomem cuidado com isso. Eu também já passei por essas situações. E o Cristiano coloca aqui, tome cuidado com as fotos que tira. A Francelina coloca filme excelente, a Isabelle coloca que é muito bom. O Cristiano coloca os amigos, nem todos são verdadeiros amigos. Engenheiro, deve ser Ing de engenheiro. Michael coloca Parasita, não lembro, vou assistir. Veja o filme, é um filme estrangeiro, é coreano, é maravilhoso. E a Marta Carvalho coloca aqui, existe o antes e o depois. O invejoso tem uma inteligência emocional impressionante, impressionante, uma frieza para calcular passo a passo como é que ele pode fazer para derrubar você. Então lembrem-se disso, cobiça pode ser inspiracional, inveja não. A inveja realmente é algo que traz uma negatividade muito grande para todos os envolvidos. Ele pode contar histórias a seu respeito, pode contar uma realidade que não existe, pode fazer uma série de coisas e te derrubar. Tomem cuidado com os invejosos. Bom, para a gente finalizar, porque o nosso encontro de domingo sempre eu procuro fazer um encontro rapidinho, já prometi que eu vou fazer só meia hora, mas eu sempre passo um pouquinho, mas hoje eu vou cumprir o meu horário. Quando a gente fala de inteligência emocional, nós precisamos lembrar que a inteligência emocional é algo que todos nós temos, mas precisamos em muitos momentos desenvolver. Ah, o Michael colocou, sou engenheiro de segurança do trabalho, tudo bom? Eu acho que você estava na live lá da Flávia, depois você me confirma aí se é isso mesmo. Boa noite, Pati. Help Show coloca, se existe o diabo, o invejoso é o próprio. Realmente a figura do diabo, como nós conhecemos, é a referência de todos esses sentimentos que incitam os pecados capitais. Então, como eu não vou falar de religião, eu vou falar sempre dessa coisa para a gente pensar sobre, que a filosofia é isso. A filosofia é pensar sobre alguma coisa. Então, hoje o nosso pensamento é pensar sobre os invejosos. Pense nos invejosos que já passaram na sua vida, como você lidou com eles, o que você fez para se blindar emocionalmente, porque, como eu disse, eles têm uma inteligência emocional muito interessante para ser estudada. Chega a beirar e aí ele não consegue sobreviver enquanto ele não enxergar em você a tristeza que ele vê quando sente que você está feliz. Então, a inveja ele tem essa coisa toda ao redor e a gente precisa ficar bem atento à relação que nós temos com as pessoas.
aqui foi bem colocado, pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser aquela pessoa que super elogia você e o seu trabalho, sempre te coloca para cima, mas na primeira oportunidade que ela tiver de aprendendo com você, ficar dentro de um espaço em que ela consiga te tirar, ela vai fazer. Não tenham dúvidas com relação a isso. Obrigada, Maico. A gente vai falar sempre sobre os pecados capitais daqui para frente. São 7 semanas, cada semana a gente vai falar de um tema. Bom, pensando nos 7 pecados capitais, eu anotei algumas coisinhas aqui que eu considerei importante para não deixar de falar, porque senão eu falo muito e aí, enfim. Os 7 pecados capitais, eles sempre têm uma outra coisa que os complementa, que são coisas positivas. Então, quando a gente fala, por exemplo, da soberba, a gente fala da falta de humildade. Então, aquele indivíduo que não tem humildade em si, ele é um indivíduo soberbo. E vocês devem ter alguma pessoa que já passou pela sua vida, e se você tem hoje, por favor, cuidado, fique bem atento. Ó, a Tati colocou aqui, a minha blindagem é cortar literalmente a pessoa da minha convivência. Ai, Tati, eu também tô fazendo isso, mas eu sofri bastante, tá, minha amiga? Não foi tão simples assim, não. Pode ser um colega de trabalho, o Michael coloca aqui, pode ser um colega de trabalho. O trabalho, eu falo sempre isso, o trabalho da gente é lugar que a gente tem colegas, você colocou muito bem. Amigos é se você tem uma relação da porta para fora, porque a gente não faz churrasco dentro do trabalho. Então tem que tomar bastante cuidado, porque tem pessoas que, pelo lugar que você ocupa, fazem qualquer coisa. A Marta Carvalho coloca aqui, até então eu tenho pena dos meus invejosos, eles não sabem a minha história de vida. A minha também. Eu costumo dizer que eu não tenho inimigos, que eu tenho fãs descontentes. O pessoal até adora quando eu falo isso. Gente, eu tenho fãs descontentes. Porque são pessoas que você, de repente, não deu a devida atenção e transforma isso numa tristeza para ele. Tem que tomar bastante cuidado também com isso. Eu coloquei uma secretária para correr no salto 15. Eu disse a ela, Virginiana, é 8,80. Perfeito, Cristiano. Uma super defesa. E a Tati coloca, depois que a gente aprende, fica mais fácil. Então, gente, é bom identificar isso, porque todo pecado capital tem uma contraposição, tem alguma coisa positiva que você pode observar. Então, a falta de humildade e a soberba. A caridade, quando a gente tem uma pessoa que não é caridoso, que não se doa, nessa pandemia, muita gente se doando, fazendo máscara, levantando dinheiro, fazendo evento para poder ajudar outras pessoas que ficaram paradas, você tem a avareza. E a boa e velha avareza tem um filme maravilhoso que eu também vou trazer como indicação para vocês, mas eu já falo logo que esse serve para crianças e para adultos. Mas eu vou falar só no dia da live da avareza, então continue me assistindo. Luxúria. A luxúria tem como contraposição a castidade. Calma, gente, calma. Não vou colocar uma blindagem assim, uma roupa de castidade, nada disso não, hein? Não é isso que eu tô falando. Na verdade, ser casto tem um outro significado, uma outra visão. Ser casto é você, obviamente, fazer as coisas que você tem vontade, mas dentro de um limite, para que você não perca o limite de fazer as coisas. A Tati coloca aqui, sem contar o filho, escorpiano em cima. Ai, meu Deus, a Marta fala, não para, amiga, temos muito o que compartilhar, ela é ótima. Bom, a inveja, então, tem a questão da bondade. Então, a bondade traz pra gente a ideia de que, ao contrário disso, você inveja a pessoa. Então, quem nunca invejou as pessoas, enfim, sente uma pontinha de inveja. Exemplo, vou dar um exemplo aqui prático. Hoje é domingo, pode. Quem tá com o seu vinhozinho aí? Hein? Quem tomou? Eu sei que tem gente que não bebe aqui. Toma o seu suco, toma a sua tônica, toma a sua água mineral, não importa. Mas hoje, ó, esse brinde é pra vocês que estão aí hoje assistindo a gente. Vou até dar um golinho aqui, tá? Bom, inveja todo mundo sente em algum momento, mas resta saber o que você faz com ela, como a ética, né? O invejoso, ele começa a não ter ética e fazer qualquer coisa a qualquer preço, com custo muito alto. Gula! Gula! Tem gente que fala em dieta, tem gente que fala de comida. O contrário da gula é a temperança. Comer todo mundo precisa, mas, desculpa, a gente precisa ter um limite também. Então, para você não pecar, essa palavra pecado, ela tem muito a ver com a religiosidade, mas a gente não está falando aqui de religião. Está falando da figura mesmo dos pecados.
Ai, gente, o pessoal tá colocando aqui. Cristiano Ceruti, gente, Escolar Luxo, Alá Balenciaga. Gente, ele sabe! Um beijo, querido. Você que é luxo, maravilhoso. Tati coloca o meu maior pecado. Ramires, meu aluno querido, que bom te ver por aqui. Tati, só acho que você deve ficar mais. Ah, mais tempo? É isso? Mais tempo. Ó, Ludmilla, minha queridíssima Ludmilla, que está inspirando mulheres. Gente, sigam Ludmilla, ela está com um projeto lindo, uma ideia que a gente compartilhou num bate-papo e eu falei, amiga, por que você não faz isso? E ela colocou parabéns pela sua live sobre mulheres que inspiram. Assistam, sigam Ludmilla Tavares, maravilhosa. Help Showa. Eu nunca tive nem sei o que é inveja. De acordo com alguns pesquisadores, todo mundo tem inveja alguma vez na vida. Resta saber o que a gente faz com ela. Então, eu também costumo dizer que eu não tenho inveja. E nem fico colorindo a inveja, dizendo que a inveja A, B ou C. Não existe. Inveja é inveja, faz mal. Então, se teve em algum momento e não tem mais, que bom. Se nunca teve, melhor ainda. Agora, se é uma pessoa que tem ali o pé firme na inveja, cuidado, cuidado. Ó, o Michael tá dizendo, tomei muito suco. A Marta Carvalho, eu no meu vinho, oba! A Tati, hashtag fica Karina. Ai, que fofa, gente, vocês são maravilhosos. Nossa, não tenho temperança para chocolate, Ludmilla fala aqui. Francelina, no suco. Olá, Francelinda, eu também, Francelinda, tá no suco, Tati? Nem um vinhozinho? A Lud, você é maravilhosa, me manda seu vinho, ó, um vinho, um brinde para vocês. Muitos beijos à distância. Marta Carvalho, confesso que não tenho inveja de nada, tenho desejo. Regi Rosa também foi minha aluna, querida, um beijo, seja bem-vinda. Então, gente, olha só, a gente tem a soberba, falta de humildade, a gente vai falar sobre isso. A gente tem avareza, falta de caridade. Luxúria, falta de castidade. Inveja, falta de bondade. A inveja é o nosso tema de hoje. Gula, falta de temperança. A ira, a falta de paciência. Todo mundo já passou por uma situação de ira na vida. Sabe aquela coisa do trânsito, chegar atrasado, não ter... Sabe? Eu tenho intolerância? Toma cuidado. Então é falta de paciência. A pandemia mostrou pra gente que a gente tem que ter paciência. Obrigada, Rede Rosa, dizendo que eu sou uma grande professora. Muito obrigada. E por último, a preguiça, que é a falta de diligência. Se tem uma coisa que eu aprendi, estou aprendendo muito. Olha, Jair Oliveira, nosso convidado de sexta-feira, Paulo Filho chegando. Gente, quem não assistiu a live de sexta-feira, nós tivemos um problema técnico. Assistam a live de sexta-feira com o Jair, que ele deu muitas dicas. Apesar de não ter imagem, ele falou de imagem, mas foi fantástico. A gente ficou até o final. Ninguém quis que o Jair fosse embora. Então, assistam porque vale a pena assistir as dicas. Toda sexta-feira tá tendo uma live bacana e todo domingo uma live também muito bacana pra gente bater papo. Cheguei na hora certa, Paulo Filho. Eu comecei 6h30, mas ele chegou, importante é chegar. Preguiça, porque eu falei da preguiça. Aleluia, PF. É isso aí, tô sentindo falta. O PF não apareceu mais, não deu as contribuições dele. Bom, enfim. O Michael coloca aqui, já tive ira no trânsito, nunca mais. Pessoal, a pandemia está nos ensinando a ter mais paciência, porque você sabe o que vai acontecer amanhã, por exemplo? Você não sabe. Com pandemia ou sem pandemia, você não sabe. E a pandemia nos ensinou que a gente precisa ter paciência para ver que a gente não dá para controlar tudo. Então, é um ensinamento. Tem que enxergar o lado positivo das coisas sim. Bom, voltando para a inveja. Ó, descobri o Mr. M. Sou a preguiça em forma de gente. Me refresca a memória. A Casa dos Budas de Tosse de João Baldo Ribeiro fala algo sobre o tema de hoje? Sim, fala. Boa dica, boa dica. O João Baldo era maravilhoso, né? Ele falava sobre isso, mas ele falava muito também. O João Baldo ele tinha umas máximas falando sobre a questão da preguiça. Eu vou trazer o João Baldo na nossa próxima fala sobre quando a gente for falar sobre preguiça. Bom, gente. A gente está chegando ao fim, já passamos dos 30 minutos que eu combinei, então para a gente não passar muito e vocês não cansarem, o nosso tema de hoje foi sobre a inveja. A gente precisa saber que a inveja é uma coisa negativa. Se alguém que está te invejando próximo a você procura se desfazer. Ah, Karina, como é que eu faço para me desfazer da pessoa que está me invejando?
A Tati deu uma boa dica. Se afasta dela. É melhor. Ele nunca vai ser feliz pela sua felicidade. O invejoso tem isso. A inveja, o livro do João Ubaldo, Paulo Filho está colocando aqui. O Jair coloca aqui, a preguiça é o resultado mais pela falta de motivação do que propriamente cansaço. Motivação tira ar. Paulo Filho coloca no caso sobre a obra. Exatamente. Então, gente, é muito importante a gente pensar sobre o que a John Finn está entrando, seja bem-vindo. O que a gente tem sentido em relação ao outro. Momentos como esse, em que muita gente saiu da sua rotina, pelo menos a maioria das pessoas que eu conheço, ou estão trabalhando em casa, ou aqueles que porventura precisam sair, como é o caso de muitos amigos que estão aqui hoje, que são da área da saúde, parabéns para vocês. E a gente todo dia pede a Deus proteção, mesmo para aqueles que porventura não acreditam em Deus, mas a gente pede para que vocês continuem fazendo um excelente trabalho. Meus parabéns, ó. Muita gratidão por todos vocês e por todos aqueles que estão na linha de frente, o pessoal da limpeza pública, o pessoal da segurança como um todo, né? Não só da Polícia Militar, Civil, Federal, mas todos aqueles que fazem a nossa segurança e todos também que precisam, o pessoal que faz entrega, o pessoal dos Correios. Um grande abraço para todo mundo, porque a gente precisa agradecer sempre. Isso é uma boa coisa a gente fazer. Mais uma dica, Gula, o Clube dos Anjos, do Luiz Fernando Veríssimo. Cristiano, você não pode faltar, hein? Você e Paulo Filho dando as dicas para Celina também. Aproveita a pandemia, pratica o distanciamento. Sim, para quem pode, né? Nem todo mundo pode. A gente tem algumas situações que realmente fica um pouco difícil. Obrigada. Obrigada a vocês, queridos maravilhosos. O mais inconfessável dos pecados capitais. Hoje podemos assumir todos, mas assumir que a gente quer o que o outro não tem é inconfessável. Pois bem, Paulo Filho, a Tati coloca que tem sido realmente dias difíceis, eu acredito. Pessoal da segurança do trabalho também, gratidão. Pessoal dos bombeiros. Pessoal da civil, que vocês não imaginam como vocês estão me fazendo feliz em me prestigiar o nosso trabalho, compartilhar com pessoas novas que vocês possam conhecer por aqui. E agora, por último, eu vou dizer para vocês o seguinte, nós tivemos um sorteio que rolou durante a semana, eu vou estar com um curso no dia 30, quarta-feira, sobre comunicação e poder, com o Jorge Pinheiro, no IBEF, o Instituto do Rio de Janeiro de Finanças, e nós vamos ter um curso, um curso, que na verdade é um webinar, que a gente agora chama assim, que é mais bacana, vai ser online pela plataforma Zoom. O valor é um valor muito pequeno, a gente está entrando nesse projeto até para mostrar que eles fazem trabalhos belíssimos. Eu vou falar sobre comunicação não violenta, o Jorge Pinheiro vai falar sobre mapa de poder, é um bate-papo. A Márcia Ribeiro também vai estar com a gente, vai falar sobre a gestão de risco dentro do processo de comunicação. E eu fiz um sorteio que rolou lá na internet e na sexta-feira nós tivemos a Flávia, que ganhou o sorteio, que apesar de já ter feito a inscrição, ela aceitou a inscrição para poder oferecer para uma pessoa que ela tinha indicado no sorteio. E hoje, a grande revelação, a sorteada de hoje foi a Silvana. Peraí, deixa eu ver, Silvana. Ih, meu Deus, agora. Bom, enfim, é a Silvana que está lá no nosso feed. E a Silvana, ela fez também, seguiu todas as regras, tudo bonitinho, então ela ganhou uma inscrição. Ela não está com a gente aqui hoje. A Marta também já está inscrita. Obrigada, Marta, que ótimo. E não é na terça-feira, às 18 horas, e falar assim, eu não posso porque eu tô com o horário. Me ajuda a divulgar então, gente. Coloca lá no seu feed, coloca nos seus stories, divulga, marca bastante gente para o pessoal assistir, porque lá a gente vai falar um pouco sobre isso. Vai falar sobre como você consegue lidar com outras pessoas, evitar novos conflitos, ter uma comunicação mais assertiva, usar a inteligência emocional, trabalhar com o mapa de poder, que é uma coisa super bacana que o Jorge traz, para que a gente possa ser a todo momento melhores pessoas por conta do conhecimento, agregar um valor novo, um saber novo e principalmente fazer com que a gente consiga viver melhor nesse mundo louco que a gente está vivendo. O Jair, para finalizar, coloca: inveja é uma doença da alma, vamos em frente. Até inveja boa é complicada.
Já aí, olha, os pesquisadores eles falam que não tem inveja boa. A inveja boa é a cobiça. Inveja é inveja ruim de qualquer jeito. A minha internet falhou. Marta, se você perdeu alguma coisa, por favor, vai lá no nosso IGTV e assiste de novo o pedacinho que você perdeu. Tati, opa, a Marta se inscreveu. Gente, olha, eu 40 minutinhos. Muito obrigada pela força. E vamos compartilhar essas falas para que a gente possa atingir cada vez mais pessoas que sejam invejosas ou que não sejam invejosas, mas que elas reflitam sobre as suas atitudes. Porque o objetivo dessa live é fazer com que a filosofia seja apresentada de uma forma bem simples. Hoje a gente teve aqui uma aula de filosofia, a gente falou sobre inveja, um dos 7 pecados capitais. Semana que vem a gente vai falar sobre o que, Karina? Semana que vem a gente vai falar sobre a soberba. A gente vai falar sobre a soberba. Por que a gente vai falar sobre a soberba? Nesse tempo de redes sociais, dessa superexposição que nós estamos tendo, o comportamento do pessoal mudou. Qual vai ser o grande diferencial daqui para frente, principalmente através desse aparelhinho que você está em mãos aí nos assistindo ou através do seu computador? Conteúdo. Então a gente vai falar sobre a questão da soberba, a falta de humildade das pessoas e que ocasiona a soberba, e a gente vai dar bons exemplos também. A gente vai falar sobre humildade, sobre exemplos de humildade. Vamos trazer dicas de filmes, dicas de livros. Quem tiver dicas, manda para mim, manda no direct. Se inscreve no canal. Eu preciso de seguidores agora no YouTube também, que a gente está lá com todos as nossas lives lá expostas. E mais uma vez, muito obrigada, Francelina. Eu também amo os nossos domingos. Vocês não imaginam o quanto vocês me fazem felizes. Assim, eu sempre disse que eu faria essas lives para 1, para 2 ou para 1000 pessoas, mas a qualidade sempre vai ser a mesma. Eu faço com muito carinho e agradeço a todos vocês que estão aqui, todos que deram um oi, todos que falaram um pouquinho, aqueles que não falaram, mas aqui a mamãe, Help Show é mamãe, tá, gente? Vi um filme ontem com a Emma Thompson. Ah, ela é maravilhosa, sempre tem uns filmes bem legais. Quem gostou, dá um joinha, dá uma curtida, aperta no coraçãozinho aí pra gente poder compartilhar essa live com mais gente e indique. E o curso vai ser terça-feira, às 18 horas, eu vou colocar no meu feed o resultado dos 2 sorteios. Silvana Castro, agora lembrei, é Castro? Acho que é Castro. Eu vou colocar o resultado dos dois sorteados lá no meu feed. E quem não foi sorteado não tem problema, vai lá, se inscreve, a agenda do IBF tá lá, tudo bonitinho, se inscreve, o valor é simbólico, não é um valor inacessível, eu tenho certeza que vocês vão ter um conteúdo de muita qualidade. Nós estamos preparando um super webinar para vocês, que depois, quem sabe, pode se transformar num curso. Eu quero desejar um super final de domingo, uma excelente semana, que vocês passem com muita saúde, porque com saúde, com tranquilidade na nossa cabeça, a gente consegue enfrentar qualquer desafio. Grande ou pequeno, desafio é desafio. E o mesmo tempo e a mesma energia que você gasta para realizar pequenos sonhos, você também realiza grandes sonhos. Então, pense sempre grande, realize grandes sonhos. Quero dicas, hein, gente? Vai mandando dica durante a semana, ó. Beijo para todo mundo. Até domingo. Sexta-feira tem live. Hein? Não vai. Silvana Castro! Fala depois pelo WhatsApp ou pelo direct. Você acabou de ganhar a inscrição, mulher. Quase que eu não vejo você aqui hoje. Silvana Castro ganhou a inscrição para fazer o nosso curso terça-feira. Então, quem não ganhou, faz a inscrição. Quem não puder fazer a inscrição, porque não vai ter tempo, por favor, me ajuda a divulgar, bota no Stories, a gente está divulgando no Stories, já está divulgando, marca a gente para poder participar, tá bom? Um beijo, Silvana entrou só para saber que foi sorteada, hein, danadinha, gente, um beijo grande, boa semana, tchau, tchau, beijo, até sexta-feira, lá na nossa live de trabalho e domingo no nosso Filosofia de Boteco, sexta-feira às 20h30 e no domingo às 18h30. Um beijo grande, espero vocês. Tchau, tchau!